Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Eu sou o Décio Barros, advogado criminalista e de direito de família. Hoje nós vamos conversar sobre, novamente, mais uma vez, sobre pensão alimentícia. Pensão alimentícia, um assunto bastante importante no nosso ordenamento. As pessoas costumam brincar que é a única coisa que dá cadeia nesse país, né? Então, é sério. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Existem mais coisas que dão cadeia, né? Mas, como piada, vale, né? Muito bem. Eu vou colocar uma pergunta. O débito de alimentos transmite ao herdeiro? Será? O que vocês acham? Ou seja, ou seja, o herdeiro de uma pessoa que morreu herda essa dívida de alimentos? Se o falecido pagava a pensão alimentícia e ele morre, o herdeiro vai ter que assumir essa dívida? Ele vai ter que pagar? Hum? O artigo 1700 do Código Civil diz que sim. Socorro, doutor, doutor, me ajuda, como assim? O meu pai morreu, eu vou ter que pagar a pensão que ele pagava, como assim, doutor? Não fui eu que fiz esse filho, essa ex-companheira não era minha, doutor, não fui eu que fiz essa dívida, como é que eu faço? Calma, calma, não entre em pânico, herdeiro, herdeiro, calma. Bem, num processo de inventário, o que acontece? Existe o espólio. O que é o espólio? É tudo que o de cujos, ou falecido, deixou. As dívidas e todo o patrimônio, ou seja, o ônus e o bônus, certo? Muito bem. Todas as dívidas civis que ele deixou fazem parte do espólio. Quem que vai suportar essas dívidas? O espólio. O espólio, tá? Dívidas gerais, as dívidas civis, as dívidas normais. Porém, a dívida de alimentos é personalíssima. Personalíssima. Então, aí eu volto à pergunta: essa dívida é transmissível ao herdeiro, né? O herdeiro ficou preocupado, o herdeiro pediu socorro para o advogado. Doutor, me ajuda, doutor, como é que eu vou pagar isso? Então, o artigo 1700 diz que sim. Porém, o artigo 1792 diz o seguinte: herdeiro, calma, herdeiro, vamos com calma. Vamos com calma, herdeiro. Fique tranquilo, herdeiro, vamos conversar. O artigo 1792 diz o seguinte: o artigo 1792 mitiga, faz a mitigação, faz o abrandamento da interpretação do artigo 1700. O que diz, em síntese, resumidamente, o artigo 1792? Herdeiro, você vai suportar as dívidas as dívidas de alimentos, certo? Até o limite das forças da herança. Mas que forças? O que é força? Força é o seguinte: imagina uma conta. Imagina uma conta, tá? É uma conta de subtração. 5 menos 2, 3. Então, é essa mesma conta. O crédito, tudo que ele deixou de lucro, tudo que ele menos, tudo que ele deixou de prejuízo vai ter uma resultante, certo? O bônus menos o ônus vai ser igual a X. Esse X é a força da herança. Então, até o limite dessa força vai pagar, né? Vai adimplir com a obrigação alimentar. Aquelas que foram deixadas não pagas em vida, ok?
Muito bem. Esse é o entendimento majoritário, embora o assunto seja, o tema seja muito controverso, muito tormentoso, certo? Os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald entendem claramente que as dívidas a serem pagas são aquelas deixadas não quitadas pelo de cujos, aquelas que ele não pagou em vida, mas até quanto? Até o limite das forças da herança. Lembra daquela conta? 5 menos 2, 3. Esse 3 são as forças do espólio, da herança. É esse 3 que vai adimplir as obrigações alimentares, certo? Mas a questão não é tão simples assim, né? A questão é tormentosa. O professor Rolf Madaleno, ele diz assim, deve ser depurado, purificado o real sentido e a correta interpretação hermenêutica do artigo 1700 do Código Civil, para começar a aceitar-se de a transmissão dos alimentos em decorrência das relações familiares do artigo 1694 do Código Civil. É havidas entre parentes, cônjuges e companheiros, e não apenas com referência a alimentos devidos pelos cônjuges ou companheiros, desde que subsistam os vínculos de parentesco entre o credor e o herdeiro, devedores dos alimentos. Mas esta é uma obrigação alimentar nascida do artigo 1694 do Código Civil. E não da transmissão hereditária de um dever alimentar, como ostenta o artigo 1700 do mesmo Código. Contudo, se o alimentando também for herdeiro, deverá ser procedida e devida a compensação, para não haver o duplo favorecimento do credor alimentar. Isso se o seu quinhão hereditário já não for por si só suficiente para excluí-lo do estado de necessidade e da condição de dependente alimentar. Ou seja, se esse credor de alimentos também for herdeiro, há que se observar se não haverá uma injustiça, ou seja, esse herdeiro e credor de alimentos, por exemplo, um filho fora do casamento. Certo? Um filho nascido fora do casamento, aquele de cujos foi um maridão espertão, e fez outro filho fora do casamento, espertão entre aspas, né? Espertão entre aspas, na verdade ele não foi tão esperto assim, mas ele fez outro filho fora do casamento, então tem que tomar cuidado para esse filho não receber herança e alimentos. Na verdade, há que se verificar se esse quinhão de herança que ele vai receber não é suficiente, né, para adimplir os alimentos. Então, ele receber no seu quinhão, já se pode entender que ele recebeu a dívida de alimentos. Aí ele tem que seguir a vida. Certo? Muito bem. O entendimento do artigo 1792, ele diz o seguinte: o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, e cumbe-lhe, porém, a prova do excesso. Então tem que se provar, certo? Que o que ele vai receber é muito, ele não pode receber a herança mais alimentos, vai ficar uma situação injusta, certo? A jurisprudência também possui esse entendimento, que a dívida deve ser paga até o limite das forças da herança, certo? Nós temos o seguinte entendimento jurisprudencial: as dívidas contraídas pelo de cujos, o falecido, serão suportadas pelos bens por ele deixados e obrigam os herdeiros até o limite da herança. Aquilo que a gente conversou. Lembra? 5 menos 2, 3. Esse 3 são as forças da herança, certo?
Até o limite da herança, a teor do dispositivo do artigo 1792 do Código Civil. É possível ajuizamento de ação de cobrança em desfavor do espólio do titular da unidade consumidora, com o objetivo de reconhecimento de débitos de consumo irregular de energia, sendo certo que, posteriormente, em eventual cumprimento de sentença, é que se deverá discutir a existência ou não de bens suficientes para a satisfação da dívida, certo? Então, numa ação de cumprimento de sentença que há que se verificar se esse 3 que sobrou, 5 menos 2, 3, se essa força do espólio resultante dessa conta de subtração vai ser suficiente para arcar com a dívida de alimentos, certo? Então, esse é o entendimento majoritário. Então, herdeiro, ó, olha aqui para mim, presta atenção, herdeiro. Você não precisa ficar apavorado, não precisa entrar em pânico. Veja, né, o entendimento jurisprudencial, o entendimento doutrinário que mitiga, alivia, abranda o entendimento do artigo 1700 do Código Civil. A visão da esmagadora maioria dos doutrinadores, esse artigo 1700 é extremo, ele é extremista demais, sem base filosófica, sem base teórica. Então, o entendimento majoritário abranda bastante esse código. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.